Amém. Graça e paz, meus queridos. Estamos numa sequência de um final de semana maravilhoso. Ontem Deus fez coisas extraordinárias aqui no encontro de crianças. Houve uma manifestação poderosa, genuína, diferenciada de um Deus que visitou equipe, visitou as crianças num processo de cura, num tempo de entendimento de quem eles são, num tempo de envio, mover de uma maneira extraordinária. Como é bom a gente ver que, por mais que a gente fale, né, e hoje a palavra é muito nesse sentido, por mais que a gente tenha certeza de que a Bíblia ela é de fato real, de que o que está ali vai acontecer, mas ver, né, experimentar um processo de visitação de Deus, cumprimento de promessa, como é maravilhoso, né? Como a gente ora e como a gente deseja por isso. Eu queria que você estivesse abrindo sua Bíblia lá em Hebreus 13. Colocaram um negócio aqui, porque vocês não conseguem ver. Eu achei que fosse uma bomba. Eu vou virar para você, gente, é um cronômetro que fica girando aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Estou tentando entender. Tem dia, mês, semana, tem temperatura. Estou com medo de alguém sair daqui para dar algum recado. Eu acho que é a contagem do final do tempo, gente, porque eu não estou conseguindo. É muito número que tem aqui. Foi você, Andrews, que colocou isso aqui? Vamos lá, mas eu não me perco. Já achei a hora, no meio de um monte de número ali, eu achei a hora. Vamos lá. Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque disse Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eu queria pegar duas palavras aqui. Disse Deus, ou Deus disse em algumas versões, e a outra, assim afirmemos. Quando o autor de Hebreus ele escreveu isso, como disse Deus, ou disse Deus, em algumas versões também disse, porque Ele tem dito, ou seja, Deus tem dito. E no 6 diz, assim afirmemos. Significa o texto o autor de Hebreus, ele está dizendo que em algum momento na Bíblia, isso já foi falado. Lá em Deuteronômio, e quando ele cita esse texto em Hebreus, ele está fazendo referência a duas passagens em Deuteronômio, primeiro, Deuteronômio 31, 6 e 7 e de Josué 1, 5. Deuteronômio 31, 6 e 7, não sei se o pessoal vai conseguir colocar para vocês. Diz assim, é aquele momento em que Moisés, a segunda geração já está se preparando para poder entrar na terra prometida, porque a primeira geração não entrou porque eles deixaram que entrasse no coração deles o quê? A incredulidade, né? Viram Deus fazer tantas coisas, ouviram tantas vezes Deus falar que faria grandes coisas, que eles chegariam a um lugar que emanaria leite e mel. Ouviram e viram Deus abrindo o mar, fazendo tantas coisas, mas já depois de uma longa caminhada, eles deixaram que a semente da incredulidade. E aí aquela primeira geração então não entra na terra prometida, e chega no momento em que Moisés chega para Josué, já sabendo que ele representa o quê? A segunda geração. E eu espero que você comece a entender tudo aquilo que Deus quer dizer para você e para a nossa igreja. Chega aquele momento em que Deus então, Moisés chega até Josué e ele diz, lá no versículo 6, de 6 a 8, diz assim: sede fortes e
corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixarás e não vos desampararás. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele estará contigo. E repete o quê? Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E aí depois, em Josué 1:5, quando Deus já fala diretamente a Josué e diz a ele o quê? Ninguém te poderá resistir de todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, quando lá em Hebreus, que é o texto que nossa base aqui hoje, quando Deus diz, como tem dito, Hebreus 13, foi o texto que a gente leu. Contentai-vos, porque diz o Senhor, de maneira nenhuma te deixarei, nunca te abandonarei. Assim afirmemos. Assim, essa palavra não se limitou a Josué. Essa palavra não se limitou a Moisés. Assim Deus continua falando na nossa vida. Assim afirmemos. Como Deus disse a Josué, como Deus disse lá a Moisés, como Deus usou o autor de Hebreus para nos relembrar, como Deus diz hoje a você, assim Ele tem dito e assim afirmemos. E aqui a gente queria conversar, tem um tempo em que muito didático, muito simples, para que a gente esteja conversando sobre como essa fé, ela é materializada nas nossas vidas no dia de hoje. Como nós declaramos a palavra. Porque aqui, eu queria pegar essas duas palavras, Deus disse e assim afirmemos. Você já sabe o que Ele diz a seu respeito. Você já sabe que é uma verdade sobre a sua vida. Você já sabe que é uma promessa sobre a sua vida. Você já sabe que quando você lê a Bíblia o tempo todo, há uma série de caminhos, de princípios, de balizares que dizem exatamente aquilo que é seu por direito. E dentro do teu coração, você já fez essa confissão de fé. Mas hoje, eu quero através desse texto nos mostrar que a nossa confissão de fé, ela não vem, ela entra, ela é inspirada, provocada por Deus, mas ela vem de dentro para fora. Você recebe no seu coração, mas você exterioriza através da sua boca. A primeira parte todos nós ouvimos, Deus disse, nunca te abandonará, nunca te deixarei. Mas Ele continua dizendo, afirmemos, abre a tua boca e proclame, declare de dentro para fora aquilo que é real e que é seu por direito. E aí, a gente sabe que quando a gente confessa Jesus, a gente abre a nossa boca e diz, Jesus vem habitar em nós. Toda estrutura de fé na sua vida e na minha vida, ela é confissional, ela tem uma confissão. Repita comigo, a fé
ela tem uma confissão. A fé, então, é algo que eu não vejo, mas que fica guardada dentro de mim. Ela chega ao nosso coração. Ela ganha força do nosso coração a partir de uma verdade que está na Bíblia. Você ouve Deus, debaixo de uma verdade, de um decreto de Deus, você é cheio de fé. Mas lá, continua nessa linha aí, em Marcos 13. Marcos 11, senão eu vou confundir o pessoal lá da mídia. Marcos 11, 23. Diz assim, para a gente adiantar, eu vou fazer o seguinte. Alguém pode abrir, por favor, em Romanos 10? Quem pode abrir? Levanta a mão, por favor. Juliano, Romanos 10. André, abre em 2 Coríntios 4. Juliano, Romanos 10, de 8 a 10, tá? Andréia, 2 Coríntios 4, 13. Você, 2 Coríntios 4, 13. Juliano, Romanos 10, de 8 a 10. Eu vou ler Marcos 11, 23. Lembrando que nós falamos que a fé é uma confissão. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui nessa versão diz assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, não duvidar aonde? Primeiro a fé nasce aonde? Mas crê que acontecerá. Ele creu aonde? E diz, volta por favor, meu irmão, pessoal da mídia, estou ainda em Marcos. E diz assim: se você crer e falar, assim será com ele. Percebe a diferença? Você creu com o seu coração, mas você fez o quê? Declarou, verbalizou, externou. Assim, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Romanos, Juliano, por favor, 10, de 8 a 10. Crendo com o, mas declarando. Gente, isso faz toda a diferença. 2 Coríntios 4, 13. Por isso falei. Aqui, hoje, quantos nós temos um processo de certeza de quem Deus é na nossa vida?
E aí, quantas mensagens hoje que chegam até nós, né? Uma confissão de fé que ela é balizada no que Deus falou conosco. Primeiro Ele fala, primeiro Ele direciona, primeiro Ele te dá um norte, o seu coração enche com aquela verdade. Então você declara no mundo físico, no mundo espiritual: eu criei e por isso falo. A fé então tem um caminho: crer e falar. Adianta só crer? Se não vira confissão positiva. E o que mais tem hoje em dia aí é mensagem de confissão positiva. O que mais você vai encontrar é quando você abrir a rede social e ver um monte de gente falando vídeos maravilhosos que vão amaciar o seu coração e que vão colocar dizendo que o mundo ele é difícil, mas se você colocar uns olhos diferentes sobre aquela situação e vai amaciar o teu coração e você vai ouvir, aquilo vai provocar alguma verdade na sua vida. Eu não lembro como foi uma ilustração, uma vez que eu ouvi de uma pessoa pregando sobre fé. E ele deu um exemplo. É como se você encontrasse uma vaca. Isso a gente sabe me imaginar direitinho aqui, gente. É bem a nossa... Dá pra gente fazer essa né? Aqui, ó. Só olhando pro lado você vai conseguir visualizar do que eu tô falando. Se você olhar uma vaca pastando num pasto totalmente seco, e aí você vai lá, pega um Ray-Ban daquele que é verdão, não tem uns Ray-Ban que você vê tudo verde? Entendeu? E aí você vai e bota o Ray-Ban na vaca. Pá! A vaca vai ver o que, gente? O pasto tá verde. Só que quando ela colocar a boca e ela experimentar daquilo, o que ela vai ver, perceber? Tá seco. Quantas vezes a gente recebe palavra que é Ray-Ban? Estão colocando Ray-Ban verde, dizendo: olha, a sua vida vai ser maravilhosa. Tá tudo muito lindo, tá tudo muito bom. Você não tem que suportar nada, não. Viva sua vida do jeito que você acha que é melhor. Problema que vão achar. Então só te enchendo de Ray-Ban verde. E aí quando você vai pro tranco da vida mesmo, pro dia a dia, quando você mete a cara no pasto, como é que tá? Seco. Isso é uma confissão extremamente positiva. E a gente tem que estar muito atento àquilo que tem chegado aos nossos ouvidos. Agora, uma confissão de fé é quando a vaca chegou lá naquele pasto, estava seco, mas alguém diz e fala assim: eu conheço um Deus que é poderoso, que pode brotar vida, que pode trazer adubo sobre essa terra, e aonde estava morto, pode sim voltar a ficar verde, pode sim voltar a ficar frutífero. O Deus que declarou que pode todas as coisas, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que fez novidade de vida nesse terreno seco, pode voltar a ter vida. A gente fala, tudo é possível ao que crê? Sim, tudo é possível àquele que crê. Quando aquilo que foi dito foi baseado numa verdade que Deus disse. É possível sim, todas as coisas na sua vida, se aquilo foi dito por Deus para você. Você pode alcançar tudo o que você quiser na sua vida, se aquela ter sido uma direção de Deus para a sua vida. A fé, ela é inspirada, ela é provocada pelo que Deus fala, não pelo que a gente quer. Por isso a gente declara a palavra baseada naquilo que Deus fala, e a gente verbaliza isso. Além da fé, ela ser confissional, ela ter uma confissão, o que nós falamos, ela vai exteriorizar, ela vai colocar para fora a nossa fé. Assim como a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, a dúvida também vem quando a gente ouve a coisa errada.
né? A gente pega o exemplo, por exemplo, de Josué e Calebe. Quantas coisas eles ouviram e aí chegaram naquele lugar. Alguns duvidaram baseado no que viram. Mas Josué e Calebe pensavam, mas a gente tem uma promessa. A gente tinha um norte, a gente tinha uma direção, e é baseado naquilo que Deus já me disse, e é baseado naquilo que Ele nos prometeu, baseado naquilo que nós já vivemos, que então aqueles dois, eles o quê? Exteriorizam. Não pelo que eles estavam vendo, mas pelo que já tinha sido movido dentro do coração deles, por aquilo que eles internamente já tinham experimentado junto com Deus. Então foi muito mais fácil não se limitar àquilo que estava acontecendo naquele momento. E quanto isso nos ensina hoje? Porque hoje, quando alguém chega perto de mim, chega perto de você, falando, meu Deus, o que vai ser dessa geração? A, B, C, D, Y, 15, Y, Z. Como é que vai ser minha filha morando nesse lugar que você entra dentro do banheiro? Esse dia eu já entrei dentro de um banheiro de uma universidade, cheguei lá, homens e mulheres no mesmo banheiro. Falei, misericórdia, Senhor. E como aquilo me provocou uma crise do tipo, daqui a poucos anos, a minha flecha. E aí eu vou querer que não vá para esse lugar, eu vou preparar para que ela seja a diferença lá, eu vou conseguir colocar dentro de uma bolha para que ela nunca experimente situações. Não tem como. E aí, como mãe, como responsável, a gente entra naquele Senhor. Ou quando você vê dentro de um discurso, de um cenário político totalmente contraditório a tudo aquilo que a gente acredita. E aí quem somos nós nessa hora? Somos 10 ou somos Josué e Calebe? Por quê? Qual é a promessa que há sobre a nossa geração? Eles serão enviados, eles serão flechas, eles comerão o melhor dessa terra, eles serão o portal do avivamento, eles serão celeiros do Senhor. Quando a gente ouve falar sobre o Brasil, o que você se pega? No que você está vendo ou em tudo que foi profetizado? Daqui seremos celeiros de avivamento. O mundo conhecerá o que será feito através do Brasil. Somos aqueles que levantaremos o incenso agradável ao Senhor, a um Israel escondido dentro do nosso país. O que externamos diz muito a respeito de quem Deus é em nossa vida. Nos dias de hoje, somos os 10 ou somos Josué e Calebe? Mateus 12, 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Versículo que mãe fala pra gente, né? A boca fala o que está cheio o coração. Marcos 13. Marcos 11. Do 12 a 14 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, os discípulos eles tiveram fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, achava alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela figueira. E seus discípulos ouviram isso. Aí lá no 20... diz assim: e passando na manhã seguinte, os discípulos com Jesus, eles viram que a figueira, aquela que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior, estava...
Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará, que diz, assim fará com ele. A gente sabe que monte na Bíblia significa obstáculo. Ele não está dizendo ao pé da letra: vou pegar esse monte, vou pegar Capoaba e vou colocar lá em Maricá. Mas tudo aquilo que representa um obstáculo, tudo aquilo que representa um empecilho. Quando você fala, dá uma ordem e diz: saia desse lugar, ele vai para outro. O que Jesus ensinou para aqueles discípulos foi: eu só precisei dizer, a partir de agora, você se torna infrutífera. E no dia seguinte, quando eles chegaram lá, a árvore estava seca. E Deus diz: você só precisa abrir a sua boca e falar: a partir de agora, isso que eu esperava que tivesse algum tipo de situação na minha vida, eu seco, eu torno infrutífero. Aquilo que vem como um grande obstáculo e se levanta na nossa vida, Deus fala: ergue a sua boca e profetiza e declare na fé daquilo que eu já coloquei dentro do teu coração, e dê uma ordem. Declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra dentro da tua casa, declare a palavra enquanto você caminha, declare a palavra sobre todos aqueles que levantaram maldizendo o teu nome, maldizendo a tua casa, maldizendo esse lugar. Declare a palavra: erga monte, torne-se seco, torne-se infrutífero. Tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que com os olhos de engano se levantaram achando que seria frutífero, mas mostra que é um território seco. A fé, ela tem a capacidade de mudar a realidade. Repita comigo: a fé muda realidade. Deus, ele vela por cada palavra que é liberada. A palavra dele diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. O que está escrito aqui não passa. É mais apropriado do que nunca. Quando nós nos apoiamos na palavra, nós estamos dizendo: nós nos apoiamos no caráter de Deus, que é imutável. Quando você se apropria da palavra e você repete, não é na incapacidade, ele não tem a capacidade de mentir. A palavra representa o caráter de um Deus, que ele é imutável, que ele é real, que ele diz, como disse: não te abandonarei, não te deixarei. Eu reafirmo, assim como eu fiz com Josué, assim como eu fiz com Moisés, assim como eu afirmo hoje para nós que estamos aqui. E eu acho que é por isso que quando Josué e Caleb, eles chegaram para dar aquelas notícias, baseado em tudo isso que eles ouviram, eles pensaram: e daí que tem gigante? E daí que disseram que esse lugar é grande demais? E daí que o cenário está caótico? E daí que a palavra de um e de outro diz isso? A palavra de Deus é conosco. A palavra de Deus nos foi dada. Todos nós que estamos aqui temos uma história dentro desse lugar. E daí que tem gigante? A palavra nos foi dada. A palavra de Deus é conosco. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Há um momento em que eu e você, a gente precisa se agarrar na certeza do que foi dito ao nosso respeito. O que Deus disse ao seu respeito? Feche seus olhos por um minuto e pense em uma verdade que Deus disse ao seu respeito.
Pensa num momento da sua vida que talvez não tenha sido fácil, num momento de grande desespero, numa situação difícil. Pensa em uma palavra que Deus falou a você. A palavra dele não muda. Passarão céus e terra, mas a minha palavra estará contigo. Ele não é um homem que minta, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele olha para você, ele olha a palavra que foi dita ao seu respeito. Ele não olha para você como circunstância. Ele não olha para você como um momento. Ele olha para você como a palavra que foi dita dele ao seu respeito. Todas as vezes que ele olha para a sua vida, todas as vezes que ele olha para a oficina de vidas, quando ele olha para esse lugar, ele olha o fim. Ele olha a palavra que foi dita a respeito desse lugar. Eu poderia citar inúmeros profetas que já vieram sobre esse lugar e que profetizaram. De que nós seríamos como uma fonte nesse lugar. Que nós seríamos socorro espiritual, socorro físico, socorro emocional para aqueles que viriam até aqui, que muitos beberiam e levariam para outros lugares uma fonte inesgotável daquilo que foi falado aqui. Que nós seríamos a igreja do envio. Quando a unção apostólica chegou sobre a sua vida, a profecia que veio seria: seremos aqueles que enviaríamos. Esse mês, esse tempo, nós estamos cumprindo muitas promessas, muitas profecias, muitas palavras declaradas, que no Manifeste-se, se eu não me engano, quando o pastor Gerson esteve aqui, foi Manifeste-se, Fernando? Filhos, manifeste-se. E eu me lembro que ele chegou para Nayara e Fernando e falou: vejo vocês com jovem. Fernando com a risadinha de Sara. Eu com os jovens. Lembra, Fernando? Aonde você está hoje? Uma das suas áreas do reino hoje, edificando a vida de jovens. Quando ele chegou e virou para a apóstola e liberou uma série de promessas que estão se cumprindo neste período e muitas delas se consolidarão no dia do aniversário da igreja. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele levanta um profeta para falar, nós temos duas maneiras. Ele mesmo já chegou para quantas jovens, para quantas adolescentes que estavam aqui ministrando? Ministrou sua vida, não foi? Pastor Gerson uma vez também? Não foi, Sarinha? Você não lembro. Perguntou: quem aqui fala inglês? Em uma das ministrações. Mas tem bênção para você. E aí, a gente só precisa entender, já é uma palavra, já foi lançada. Qual é o caminho que eu tenho agora que percorrer para que isso se materialize, para que isso se externe aqui na nossa vida? Há um sopro de Deus para nós nesses próximos dias, nós sabemos disso. Eu dividi com o pessoal do louvor antes da festa de Pentecostes, entre Páscoa e Pentecostes, nós começamos a fazer um propósito de oração de uma maneira muito específica. E Deus me acordava de madrugada falando: eu tenho pressa. Eu falei: meu Deus do céu, que pressa é essa? Eu já combati bom combate, combati a carreira, guardei a fé. Senhor, aquieta o coração aí.
E eu tenho pressa. Eu falei, meu pai do céu, né, Jordi? Que pressa é essa? E era o grito, eu tenho pressa. E aí nós começamos a entrar no caminho. Eu me lembro que eu cheguei um dia que eu fui ministrar e eu compartilhei com o Fernando lá atrás e depois com o pessoal do louvor. Eu falei, eu tive um sonho muito... Lá no céu eu vou bater esses papos com Deus para poder ter entendimento. Vamos dar nome de sonho àquilo que é sonho. Mas também esse não foi sonho não. Alguma coisa Deus estava sinalizando para a gente. E naquele sonho Deus começava gritando, eu tenho pressa. E eu entrava dentro de um navio muito grande na sala do capitão. Ricardo estava na sala do capitão. Eu falei, meu Deus, eu nunca sonhei com o Ricardo. E aí era uma mesa muito grande, muito bonita. Uma mesa com muitas cadeiras. Vem, profetinha. Gente, deixa eu ver meus pequeninos. Deixa ele se sentir bem na casa do pai. Vamos lá com a mamãe, vem. Mas não também assim. Ai. Vamos rir, Suelen? Já passamos por isso. Ninguém atira pedra não, gente. E aí, a mesa era muito bonita. Acolchoada, dourada, muito bonita. E eu falava, que mesa bonita. E aí ele falava, tá pronta para vocês sentarem. A promessa foi dada, a promessa será cumprida. E eu começava a conversar determinadas coisas e eu ouvia um barulho do lado de fora. Era muita gente gritando. Várias pessoas gritando, as pessoas gritavam, algoz, algoz, algoz. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, manda eles ficarem quietos, porque eu não estou conseguindo ouvir. Esse lugar é tão lindo, mas eu não estou conseguindo ouvir. E ele falava, mas é a sua voz mesmo. São as vozes de vocês mesmo que estão falando isso. Vocês precisam se calar. E eu falava... Eu falei, mas a gente precisa se calar porque... Aí ele ia vir uma voz muito forte e me acordava falando, eu não mudei o nome, eu não dei um nome novo para Josué. Gente, 3 da manhã, é muita informação para receber. Precisava acordar cedo no dia seguinte. Falava assim, não tem misericórdia de mim, porque para entender isso tudo a essa hora. Peguei um áudio e mandei para mim mesmo no grupo que eu tenho separado. Amanhã, ao acordar, pesquisar sobre o que é algoz, ver o que significa. Senhor, eu preciso voltar a dormir. Josué, que nome diferente, Josué. E eu fazia um monte de pergunta para mim. E aí eu acordei mais cedo do que era comum, com Deus gritando o quê? Eu tenho pressa. E aqui, por favor, não vamos fazer nenhuma ginástica eclesiástica para entender por que Ricardo está no sonho, não, tá, gente? Dê sonho, dê nome de sonho aquilo que é. Não, vamos dar nome de sonho aquilo que é sonho. Eu entendi que naquele momento, né? Alguém que teve um caminho nesse lugar. E não nenhum recado enviado. Senão a gente buga aqui na nossa religião. Então, não é nada disso, mas entendendo de quem foi aquele que durante muito tempo recebeu uma palavra profética sobre esse lugar. E aí, eu falei, meu Deus, mas o que é algoz? E aí eu fui lembrar o que significa algoz. Algoz é carrasco, alguém que é muito cruel. E aí Deus começava a falar comigo, quantas vezes vocês mesmos são tão cruéis com vocês mesmos? Quantas vezes há uma palavra liberada, quantas vezes há tanta coisa vinda a respeito de vocês e vocês mesmos são tão cruéis com vocês, vocês mesmos são tão duros, são tão... escravizam tanto. E eu falava, Senhor, é verdade. Quantas vezes nós mesmos somos aqueles que somos os nossos maiores carrascos. Quando Ele é bondade, quando Ele é misericórdia, quando Ele é amor.
e nós usamos o discurso de que somos indignos, de que somos incapacitados, de que esse não é o momento. Eu falo, Senhor, mas e Josué? E eu de verdade não sabia que o nome de Josué na Bíblia tinha sido outro. Eu não sabia que o primeiro nome de Josué, você sabia disso, Chiclete? O Josué se chamava Oséias. Nunca ouvi falar isso, gente. Onde esteve Josué, que era Oséias? Falei, piorou, se for aquele Oséias então lá. Não. O primeiro nome de Josué foi Oséias. Não é aquele Oséias não, tá, gente? Não é o profeta Oséias não, tá? O primeiro nome de Josué foi Oséias. E Oséias significa salvação em hebraico. Mas Josué significa Deus é a salvação. E ele dizia, aquele homem, daquele momento em diante, quando eu escolho mudar o nome de Josué, eu estou dizendo para ele, assim como eu digo para vocês, a partir de agora você não luta mais com as suas próprias forças, mas seu destino é guiado pelo próprio Deus. Durante quanto tempo nós, na intenção certa, tentando fazer a coisa certa, lutamos com as nossas próprias forças, mas chega um momento em que Deus muda o nosso nome e diz, a partir de agora, não mais pelas suas próprias forças, mas eu sou a salvação. Eu te chamo de Josué. Seu destino será guiado pelo próprio Deus. E essa é a estação que Deus nos mostra. Esse é o tempo que Deus nos mostra. Esse é o momento que Deus nos chama. E eu não tenho dúvida de que grandes coisas o Senhor já está fazendo no nosso meio. A palavra de Deus, muito específica, e ela tem sido repetida para muitos de nós. A palavra de Deus, para esse tempo da nossa vida, para esse tempo, para essa estação, é do Salmo 126. Eu queria que você ficasse de pé agora. Porque eu sei que você já entendeu que Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar toda a verdade dele ao seu respeito, mas que você comece a abrir a boca para declarar essa palavra, declarar essa verdade. Eu não passei esse texto para o telão, mas se os meninos estiverem atentos aí, puderem colocar Salmo 126. Salmo 126 diz assim: Oficina de vidas. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Repita comigo: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Pode continuar. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E por isso estamos alegres. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, pode passar. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Seja bem-vindo à estação do riso. Seja bem-vindo à estação da alegria. Aqueles que semearão, aqueles que saem chorando e quando lançam semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa é a palavra liberada. Essa é a palavra. E se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Esse já é o texto de 127. A palavra para esse momento, para a sua vida é: abra a tua boca, declare a palavra, declare a verdade que é dita a seu respeito, declare tudo que foi dito sobre você. Nós cancelamos todos os algozes, todas as vozes que nós mesmos levantamos, trazendo sobre a nossa mente seta de dúvida, seta de engano. O caminho da nossa mente é o caminho da fé. Há só um acesso, o acesso da fé. Deixamos com os 10 aquele caminho da dúvida. Somos a geração Josué e Caleb. Sobre nós há uma unção, sobre nós há um tempo, sobre nós há uma verdade. Não importa, daí que tem gigante, daí que o cenário está caótico, a palavra de Deus é conosco, a palavra de Deus não foi dada, isso é suficiente, e a nossa boca se encherá de riso. O choro, a semente de choro nos levou aos pés do Senhor. A semente do choro nos fez nos achegar mais a Deus. A semente do choro nos fez a um caminho de intimidade. A semente do choro nos fez entender quem é joio e quem é trigo. A semente de choro nos levou a um nível de acesso, onde setas tentaram chegar sobre a nossa vida, mas a palavra final é dele. A palavra final é dele. O que ele disse ao seu respeito é suficiente. O que ele disse sobre a sua casa é suficiente. E eu queria que você começasse a abrir a tua boca agora e declarasse palavras. Declare palavras sobre a sua vida. Diga quem você é. Eu sou filho, eu sou escolhido, eu sou herdeiro. Eu sou uma promessa, eu cumprirei a promessa. Há uma promessa na minha vida em andamento. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei escassez, de nada serei escassez. O Senhor é o meu refúgio. Nos dizem que minha mente me leva ao caminho do algoz. O Senhor é o meu seguro, é a minha segurança, é o meu refúgio, é o meu baluarte. Sobre esse lugar há uma verdade, há uma profecia. Jeová Nissi estancou a sua bandeira sobre esse lugar. Esse lugar tem um dono, se chama Jeová Nissi. A bandeira foi estabelecida sobre esse lugar. E comece a declarar, comece a adorar esse Deus, comece a exteriorizar, a externar a tua fé. Comece a externar a tua fé. Abra a tua boca. Meu irmão, Deus te trouxe hoje de manhã aqui para você começar a exteriorizar. Não é só mais ficar dentro do caminho do teu coração. Comece a movimentar os seus lábios. Comece a dizer, declarar toda a verdade de Deus. Comece a profetizar sobre esse lugar. Comece a profetizar sobre essa igreja. Comece a profetizar sobre esse bairro. Comece a profetizar sobre o lugar onde o Senhor tem te colocado. Ô Senhor, nenhuma palavra que foi dita a nosso respeito ficará pelo caminho.
Nós agora, Senhor, chamamos a existência, liberamos as comportas dos céus, tudo aquilo que leva o nome da nossa igreja, tudo aquilo que é nosso por direito, tudo aquilo que leva, Senhor, a casa de cada um, a família de cada um. Abra as comportas dos céus, Senhor. Abra as comportas do céu, Senhor. Recebemos a palavra de que a nossa boca se encherá de alegria. Recebemos a palavra de que o Senhor é conosco. Recebemos a palavra, Senhor, que o Senhor restaurou nessa sorte. Quando o Senhor restaurou a sorte da oficina de vida, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre todos os lugares, entre os bairros, entre cada casa, entre cada família, eles dirão: grandes coisas o Senhor tem feito naquele lugar. Grandes feitos, grandes coisas o Senhor faz por nós. Por isso estamos alegres. Teu amor é pra sempre. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ela é nossa por direito. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como o Senhor fez com as correntes de Negueb. Abra as comportas agora. E assim como havia um lugar seco, a água começou a vir. A água veio. Assim como as correntes de Negueb. Senhor, sentimos o cheiro da terra molhada. Sentimos o cheiro da água. Senhor, correntes de águas frescas, águas novas. Queremos novidade de vida. Queremos águas frescas. Queremos águas novas, Senhor. Oh, Senhor. Oh, teu Jesus. Oh, Senhor. Declaramos a tua palavra. Senhor, nós selamos essa palavra com uma medida de fé que seja renovada, que seja avivada pelo poder que há na sua palavra, que seja acompanhada de sinais. Senhor, que nesse lugar que haja um ambiente de intervenção, que haja um ambiente de manifestação, que haja um ambiente de milagre, que a tua palavra gere resultado, Senhor, que a tua palavra, Senhor, gere vida. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor.
Que esse seja o lugar da sua intervenção, Espírito Santo. Que esse seja o lugar da sua visitação. Senhor, que nossos encontros sejam marcados por extrema visitação daquilo que temos buscado dentro das nossas casas. Começa dentro de nós, começa dentro das nossas casas. Mas te pedimos, Senhor, que nossos encontros sejam marcados, Senhor, por visitação, por intervenção, por materialização da fé. Assim como o Senhor nos lembrou hoje que a fé precisa ser externada, ela precisa ser falada, ela precisa ser materializada, ela materializa as realidades espirituais. Senhor, que possamos nesses dias viver, Senhor, a materialização das realidades espirituais do Senhor, através da fé que o Senhor ativa em nós. Bendizemos o Teu nome, adoramos o Teu nome, selamos, Senhor, a verdade que há em Ti nesse lugar. Que hoje, Senhor, ainda nesse lugar, seja um tempo, Senhor, de visitação do Senhor, através de cada criança que foi alcançada no dia de ontem. Não só cada criança, Senhor, cada criança representa uma casa, representa uma família. Cada família, Senhor, Senhor, guarde, Senhor, tira toda a seta, Senhor, que não permita, Senhor, que nenhum, Senhor, engano, que nenhuma semente de engano chegue sobre essas famílias, mas que elas estejam aqui hoje e que encontrem nesse lugar, lugar de manifestação. Declaramos, Senhor, portas abertas, Senhor, portal do Senhor aberto, Senhor, em nome de Jesus. Te adoramos, te honramos. Nada somos sem o Senhor, nada somos sem a Tua palavra, nada somos sem a Tua presença. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, a gente vai ter um rápido agora momento em que você vai ter oportunidade de ofertar. Senta aí. Eu queria dividir com vocês como a gente sabe que o caminho da fé, quando a gente abre a nossa boca, eu quero dividir uma situação que aconteceu na nossa família nesses últimos dias. No meio de todo esse processo de Deus falando que tem que fazer algo novo, você como filho, você sabe exatamente como Deus quer falar com você como pessoa. Nesse momento aqui, Ele falou com todos nós como corpo, amém? Mas Deus, quando quer falar com você como filho, você sabe exatamente quando o Pai fala com você sozinho. Ele se manifesta no coletivo, mas a gente sabe. E aí eu tenho pressa, eu entendi que Deus queria fazer algumas coisas na minha vida. E na semana do Dia das Mães, eu estava com Sofia, ela foi fazer um exame de sangue e eu ia para a casa da minha irmã. Só para que a gente tenha a história completa. No começo desse ano, eu sentei com o Gleison para que a gente estivesse trocando de Sofia de escola, porque eu queria que ela estivesse estudando numa escola confessional. Uma escola que tivesse uma boa estrutura pedagógica, mas que fosse confessional, que fosse cristã. E aí sentamos, vamos orar e tal. E as coisas começaram a parecer que estavam se arrumando. Falei, meu Deus, vai ser uma correria, vou ter que levar e buscar todos os dias, porque eu acho que é um caminho. Não queria que ela ficasse muito tempo em trânsito, então vamos organizar. Gleison monta horário, não vai ser um corre, mas vamos lá. Logo depois, Natália veio falar comigo, tô botando Maria Fernanda na escola. Vanessa, fica tranquila, eu levo e trago Sofia todos os dias. Falei, nossa, tudo arrumado, tudo perfeito, uma pessoa de extrema confiança que eu poderia tranquilamente estar me dividindo com ela para fazer esse trânsito. Mas Deus não nos deu o sim. E eu e Gleison ficamos muito, muito inquietos com aquilo, porque o primeiro dia de aula dela eu falei assim, Senhor, não era isso que eu queria esse ano, o Senhor não nos deu sim para que ela estivesse indo para essa escola. E Deus falava, você vai ficar mudando Sofia de escola o tempo todo? Eu falava, mas eu não vou ficar mudando a menina de escola o tempo todo. E nós não tivemos o sim de Deus. Quando chegou na semana do Dia das Mães, aí volta a história, ela fez o exame de sangue num laboratório em Itaipu. E aí a gente estava passando lá, ali em Itaipu, perto do bombeiro. E aí eu vi uma escola, eu falei, e Sofia? Mas eu ouvi falar daquela escola ali, Legacy School.
Eu uma vez vi a Fernanda Brum falando de que o filho dela estuda nessa escola, como é uma escola abençoada, tal, os filhos que tinham no Rio. Falei, filha, que bom, mamãe ficou sabendo que agora tem aqui em Niterói também. E aí o semáforo parou. Eu falei, você já imaginou se um dia você viesse estudar aqui? E aí na hora Deus falou assim, mas não é ela que vai entrar primeiro não, é você que vai entrar. Falei, meu pai do céu. Falei, Senhor, eu já estou no combate, o bom combate, eu já estou entregando. E aí eu falei para ela assim, Sofia, o semáforo falou assim, mas e se fosse a mamãe que entrasse e viesse trabalhar aqui? Não, eu falei para ela assim, mas para você vir estudar aqui, a mamãe teria que ganhar muito mais dinheirinho, filha. A gente vai ter que orar sobre isso. E foi na hora que Deus falou, mas se eu colocar você aí, você não vai ser preciso. Eu falei, meu Deus. E eu falei, filha, mas se fosse a mamãe que viesse vir aqui, o semáforo fechado. Eu falei, onde que a mamãe estacionaria o carro? Já que tem uma placa, ela aí, mãe, na frente da escola tem uma placa de não estacione. Falou, aqui, mãe, ó, aqui tem um lugar que você poderia estacionar. Aí eu falei assim, e quanto tempo demoraria daqui na nossa casa? Eu liguei o aplicativo, semáforo fechado. Eu vi, filha, é muito rápido, não são nem meia hora, estou marcando 28 minutos. E fomos embora para casa. Na semana seguinte, eu recebi uma ligação. Isso foi no sábado. Na sexta seguinte, eu recebi uma ligação. Primeira coisa que me chama a atenção nessa ligação. Um menino que há anos atrás, hoje já é um adulto, fez um encontro com Deus, criança. Ele passou por um processo lindo de Deus na vida dele. E durante alguns meses nós acompanhamos aquela família. E ele muito pequeno, ele não tinha 10 anos na época. Ele chorou, ele olhou para mim e falou assim, tia, um dia Deus vai me abençoar para que eu honre a sua vida e abençoe a sua vida pelo que você fez por mim. E aí esse menino me liga e fala, tia Vanessa, quanto tempo, você ainda está na área da educação? Eu falei, tô, meu filho, estamos aí na luta. Ele, tia, eu estou trabalhando numa escola, eles estão precisando de uma pessoa aqui para a equipe de gestão e eu só consigo pensar na senhora. Eu falei, filho, te agradeço, mas a tia hoje já está trabalhando muito. E ele falou assim, tia, manda seu currículo. Eu falei, eu não tenho nem currículo escrito, eu nunca escrevi um currículo, então eu não sei nem por onde não tem currículo. E ele falou, tia, eu estou aqui na Legacy School. Quando ele falou o nome da escola, eu falei, misericórdia. Falei, me dá 5 minutos que eu preciso conversar aqui com Deus. Eu me ajoelhei, orei e falei, Senhor, eu preciso agora de uma palavra que seja específica. E Deus me deu o texto que falava, Isaías 43, 12. Você não está vendo que eu faço uma coisa nova? Você não está vendo? Falei, filho, amanhã então eu mando um currículo. Ele, mas você está muito calma, tem que ser agora. Se eles se eles abrirem a pasta aqui que tem aqui de currículo. Eu falei, meu querido, eu vou acordar, eu vou dormir. Agora é tarde, amanhã eu vou acordar cedo. Eu vou fazer esse currículo. Porque Deus já falou para mim que um dia eu vou trabalhar nesse lugar. Eu não sei, para mim não seria agora não, seria quando eu estivesse aposentada. Né? A gente pensa um monte de coisinha, florzinha para quando a gente se aposentar. Coisa... E aí, enfim... Na segunda seguinte, eu fiz o currículo, mandei. A diretora da escola me ligou e falou, olha, a gente tem uma vaga para gestão. E falou a carga horária. Eu falei, agradeci. Falei, olha, eu sei que em determinado vai ter um momento em que a gente vai se encontrar, em que nossos propósitos vão se unir. Mas nesse momento, Deus não é um Deus de contradição. Eu hoje estou debaixo de uma palavra de Deus, à frente de uma escola pública. E se eu somo essa quantidade de horas que você está me pedindo, Ele não é um Deus de contradição, porque eu não vou ficar tanto tempo fora cuidando da vida de um filho de um monte de gente, enquanto a minha filha vai estar em casa sendo cuidada por quem? Então, te agradeço, eu sei que esse momento vai chegar, mas com essa quantidade de carga horária que vocês estão me pedindo, realmente não tem como. Desliguei o telefone e continuei tranquila, sabendo que um dia, que bom que essa porta se abriu. No dia seguinte ela me liga e fala, o mantenedor da escola pediu para você montar uma proposta. Faz você a sua proposta de horário, faz você a sua proposta salarial e faz você a proposta de tipo de vínculo que você quer vir. E aí eu montei, e aí fui até lá e falei, olha, eles queriam mais tempo. Eu falei, vou aí me apresentar pessoalmente. Vou agradecer pela porta aberta, mas eu entendo que nesse momento seria muito tempo para ficar fora de casa.
Fui até a Secretaria de Educação conversar com minha chefe, porque eu queria legalidade, eu queria ter certeza de que tudo que eu estava fazendo realmente era possível. Eu sou uma das poucas pessoas dentro da minha área aqui no estado que não tem um outro vínculo, ou no município, ou numa rede particular. Isso é muito comum na nossa área, né? Enfim, meus irmãos, e agradeci. E era aquela sexta-feira de Pentecostes. Eu liguei para ela, falei: olha, realmente minha chefe até do estado autorizou para que eu fique aí de acordo com a carga horária que você me pediu a mais. Ela me pediu um pouco mais, mas eu não estava em paz. Agradeci e vim para cá. Aí a gente estava arrumando a decoração de Pentecostes. Estava eu e Moisés, Black Moses. Sempre está comigo, meu companheiro Moisés, na hora que Deus quer livrar, né, Cremildinha? E aí estava aqui, meu telefone tocou, eu falei: Moisés, bota aí no Viva Voz, porque é uma moça que só vai me dar uma resposta daquele tipo: muito bom, obrigada por você ter enviado. E aí, na hora que eu atendi o telefone, eu coloquei no Viva Voz, ela falou assim: Vanessa, quando eu estive lá, os mantenedores me conheceram. Ela falou assim: eu vou te falar exatamente o que os mantenedores, né, os donos da escola pediram para te falar. Ele falou assim: liga para Vanessa e diz que Deus mandou dizer para ela que é para ela vir para cá com a hora que ela pediu, com o salário que ela pediu, e que a filha dela vai ter gratuidade para estudar até o 3º ano do ensino médio. Uma escola bilíngue, é uma escola cristã. E eu falo: Senhor, como o Senhor, como que o Senhor faz? Ele é possível, há um acesso à nossa disposição de fé. E de forma nenhuma eu coloco isso por achar que a minha família está sendo mais abençoada ou tem mais acesso a qualquer situação. Mas eu conto esse testemunho para dizer que esse Deus, Ele é real. E aquilo que a gente coloca diante dEle, Ele faz. Hoje eu estou lá. Já levei uns comigo, né, André? André está lá comigo também. Se Deus quiser, levarei mais. E eu queria que você entendesse que aquilo que Deus ele quer fazer, inclusive através da área material da sua vida, nessa palavra de oferta, fazei prova de mim, diz o Senhor. Fazei prova de mim, diz o Senhor, para ver se Ele não vai abrir as comportas dos céus e grandes coisas farão. Então que nesse dia, que nesse mês, eu queria te desafiar, sabe? Até o aniversário da igreja, porque naquele dia, vocês sabem eu já dei esse testemunho aqui, é um hábito da minha família, de toda festa bíblica, a gente dá uma oferta de referente a um cordeiro, isso desde antes de Sofia nascer. Já contei esse testemunho para vocês. Então toda a festa da Páscoa, de Pentecostes, de Tabernáculos, é uma situação nossa. A gente sempre faz um cálculo de quanto seria um cordeiro hoje sendo apresentado, e a gente oferta. Não pode ser coincidência, gente. No céu, a gente sabe que Deus se manifesta. Então eu queria ativar a sua fé nesse sentido de que colocar em prova diante do Senhor, e estejam abertos e com os olhos atentos e com os ouvidos atentos àquilo que Deus vai fazer e quer fazer na sua família. Amém? Fique de pé.